Então, a gente está aqui com a Carolina Santos, né? Nossa convidada de hoje. Primeiramente, muito obrigado, Carolina, por fazer parte aí do nosso Lanfo Talks, né? A gente agradece imensamente. O Lanfo Talks ele é mais um bate-papo, tá? Apesar de ser na universidade, né? Ser algo na universidade, a gente é mais um bate-papo, não está muito preocupado com o formalismo, né, da universidade, então pode ficar tranquila para fazer da forma que você achar necessária a sua apresentação. Tá? A Carolina ela é formada em administração, né, pela UNB, pós-graduada em economia brasileira pela USP, pós-graduada em business administration pela Langars College e diploma em data science pela BrainStation. Né? Ela trabalhou em várias áreas, né, no mercado aí, como trainee em auditoria na PwC Brasil, analista de investimentos e na coordenação de mercado de capitais na FUNCEF e gerente da área de gestão de informações em compliance no HSBC Bank, que é no Canadá, né? Então, você ainda está no HSBC hoje, cara? Não, eu saí no ano passado, eu estava fazendo sempre as mesmas coisas, era um processo bem burocrático, eu resolvi sair para voltar para a parte de Data Science e dar Ah, né? uma estudada mais nessa área, com certeza que eu iniciei nela e quis voltar, e aí eu falei, se eu continuar aqui, vou continuar trabalhando muito, muito e não vou estar aprendendo, então eu preferi sair e aproveitar Legal. esse ano fora para isso. Legal. Então, a Carolina vai falar sobre ética em ciências de dados, né? E aí eu vou deixar ela à vontade. Agradeço novamente, Carolina, pela sua disponibilidade, né? A gente sabe que a gente que está mexendo com Data Science está cheio de trabalho e projeto o tempo inteiro, então só de você ter guardado um tempo para falar com a gente agradece bastante. Eu que agradeço. E aí, como é que você prefere, Carolina? As perguntas no final ou ao longo do... Porque aí eu e o Lucas podemos ir, se você quiser ao longo, a gente pode ir coordenando e no final também, né? Quer dizer, a gente coordena as perguntas. Aí você Certo? vê o que você prefere. Eu acredito que no final seja mais interessante porque a apresentação é meio conectada e no fim tem uma conclusão, Sim, então às tá, vezes a pergunta no meio vai ser respondida mais ao final, então seria melhor tá. para mim. Não, legal. Então a gente faz no final e aí a gente abre, aí eu e o Lucas coordenamos aqui, tá? Aí o Tá pessoal ótimo. que quiser fazer as perguntas, a gente, né, na hora que abrir, levanta a mãozinha aí e a gente vai vendo, né, o ranking aí e vai abrindo para perguntas, abrindo o microfone e abrindo o pessoal para perguntas. Tá bom? Fica à vontade, Carolina. Muito obrigado aí pela disponibilidade novamente. Tá ótimo, eu que agradeço. Então vamos começar. Boa tarde, é um privilégio estar aqui falando com vocês do Lanfo e eu vou falar hoje sobre ética em ciência de dados e o papel do cientista de dados nos modelos que moldam a sociedade. Aqui está a agenda da apresentação. Eu vou fazer uma introdução sobre o que é ciência de dados. Eu entendo que muitas das pessoas que estão aqui já sabem tudo isso, mas vai ser uma forma de nivelamento caso alguém que tenha interesse na área queira saber um pouco mais. Também vou falar de algoritmos, falar sobre Weapons of Math Destruction, que é um livro que me inspirou a fazer esse estudo. Vou falar alguns exemplos de modelos que impactam bastante a sociedade e que têm aspectos éticos a serem considerados pelo cientista de dados e ao fim eu vou dar algumas sugestões e considerações finais. Então a apresentação vai ser separada nesses três formatos. Então, para começar, o que é a ciência de dados? Né? É uma abordagem multidisciplinar para extrair insights de crescente volume de dados. A gente sabe que hoje em dia a gente tem muita informação rodando para todo lugar e como é que a gente faz para extrair e gerar conhecimento e tomar decisão com isso é a base da ciência de dados, né? Então, aqui a gente tem um diagrama que mostra que é a união dos métodos estatísticos com a engenharia da computação, inovações tecnológicas e o pensamento científico, tudo isso está em torno e compõe a ciência de dados, né? E aqui
é um processo, é um fluxograma bem simplesinho de como que tudo é organizado. A gente começa pela captura dos dados, tem várias formas, tem questionário, tem web scraping, hoje em dia tem várias formas de capturar dados, né? E depois de você capturar, você faz a limpeza e o preparo. Muita gente acha que o modelo é a parte principal. É importante fazer a modelagem de dados, só que a parte de limpeza é a parte onde os cientistas perdem a maior parte do tempo para poder colocar os modelos em cima. Então, se você não tem informações se você não tem os dados bem limpos e formatados, no fim você vai ter um resultado em cima de uma base errada. E isso não é bom, né? Você analisar dados ruins não gera informação relevante. Depois da limpeza e preparo, tem a análise, e depois na análise você tem a apresentação dos resultados, né? Os padrões dos dados que foram capturados e analisados, e no fim você usa tudo isso para tomar decisão, e a gente espera que as decisões são bem informadas. Dentro da parte de análise, a gente tem os chamados algoritmos de machine learning, e outras coisas mais, mas eu quero focar na parte de algoritmos agora. E o que são algoritmos, né? Tem a definição matemática, que foi que é a base do algoritmo, que diz que é uma sequência finita de regra e operações para solucionar classes semelhantes de problemas. Então, é importante verificar a palavra semelhantes, né? Então, o algoritmo vai lá, tem uma sequência de informações, uma sequência de regras para gerar uma resposta em problemas semelhantes. E na informática é um conjunto de regras e procedimentos lógicos que são definidos para solucionar um problema. Então, esse é um algoritmo. E os algoritmos de machine learning, né, o machine learning, que é o aprendizado de máquina, ele usa o método computacional para usar informações passadas disponíveis para melhorar a performance ou fazer predições mais precisas, né? Então, nada mais é do que usar os algoritmos para fazer a máquina aprender a identificar padrões para poder melhorar a performance ou para fazer previsões. E o sucesso do algoritmo depende dos dados utilizados. Então, com o avanço da tecnologia de geração e processamento de dados, hoje é muito fácil criar um modelo para acelerar os processos, né? Como fazer análise de crédito, revisão de currículo, e tudo isso tem como base a análise dos dados e a estatística, né? Então, essa é a base da parte de análise de ciência de dados. E os algoritmos são considerados mais objetivos, são mais rápidos, e a gente acha que simplesmente usando eles a gente tira a parte do viés humano, né? Que acha que não, a máquina vai fazer o cálculo e está tudo certo, não vai ter nenhum viés. Só que a gente tem que considerar que aqui são alguns números que são os algoritmos dentro da área de machine learning, separados por no que você usa, né? Você tem decision tree, você tem clustering, você tem diferentes algoritmos que você pode utilizar, e infelizmente, como é que eu posso dizer? A máquina não faz tudo sozinha, né? O cientista e a análise de dados vão dizer qual tipo de dado que você vai usar, quais são os features, como é que os modelos vão ser pré-classificados, como é que eles vão ser limpos, né? E quais são os parâmetros e limites. Então, por mais que a gente use o algoritmo de uma forma para ser mais objetivo, também tem um componente humano na criação do modelo. E por que eu estou querendo trazer isso? Eu vou falar sobre basicamente o que está no livro da Cathy O'Neil, que é chamado Weapons of Math Destruction. É esse livro aqui que faz um trocadilho com as armas de destruição em massa, que são os WMDs, né? Ela fala que os algoritmos são as armas de destruição matemática, mas não todos eles, claro. E quem é ela, né? Ela é uma cientista de dados hoje. Ela tem um PhD em matemática por Harvard, tem um pós-doc em matemática pelo MIT, trabalhou no mercado financeiro em hedge funds, foi cientista de dados em startups em Nova York, lançou esse livro sobre como algoritmos podem ser nocivos, e fundou o Orca, que é a empresa dela de auditoria de algoritmo, né? Ela trabalha com essa parte de tentar identificar quais são os algoritmos que machucam as pessoas e que podem estar sendo usados
de uma forma ruim para a democracia também, né? Ela fala da questão de eleição e etc. Então, como não todos os algoritmos são ruins, como que a gente identifica os que são nocivos, né? Os que podem ser uma arma de destruição matemática? Primeiro, a gente considera a opacidade. No modelo que você está usando, o usuário sabe que os dados dele vão ser usados para treinar o seu modelo? O algoritmo está disponível para análise? E o modelo que você está usando é transparente ou é uma caixa preta? E na hora que você põe os dados lá, você consegue falar para a pessoa o que está sendo usado e por quê, né? E quem que ganha com esse algoritmo sendo escondido? A gente consegue ver isso muito na análise de crédito, dentro de bancos, seguro, ninguém sabe como é que é realmente calculado, como é que rating de clientes dentro de uma empresa e etc. Então, tem 3 formas de um algoritmo ser opaco. A empresa simplesmente fala, esse algoritmo foi desenvolvido por nós, a gente não vai compartilhar porque ele é um capital intelectual. A outra forma eles falam, não, a gente vai compartilhar com vocês e simplesmente tenta entender o código. Infelizmente, se você não trabalha diretamente com isso, você não vai entender o que está lá. Então, pode ser opaco no conhecimento. Tipo, se você tiver acesso a isso, você não vai entender o que eles estão falando. Mesmo você lendo códigos, não vai ser assim tão simples de entender. E a terceira forma de opacidade é que, para você interpretar o código e como que as coisas estão acontecendo, não é uma forma lógica compatível com o nosso pensamento normal, né? É um pensamento de máquina, não é o pensamento humano de como as coisas são construídas. Então, tem isso. Se o modelo for opaco, já é um pouco perigoso, né? Você não sabe para que está sendo usado. A outra característica de um algoritmo perigoso é a escalabilidade. O modelo impacta, tem potencial de impactar um grande número de pessoas. Nesse caso, por exemplo, se um banco cria um modelo para colocar um score de risco nos clientes, se ele mudar um pouco, a gente vai falar agora que se a pessoa não pagou um cartão de crédito em um dia, vai cair o credit score dela. Isso daí machuca quantas pessoas, né? Vai machucar, sei lá, 2 pessoas, vai machucar toda a base de clientes que tem milhares e milhares de pessoas. Então, se for uma coisa que ninguém conhece e vai impactar um grande número de pessoas, isso também é altamente destrutivo. O terceiro componente é se o algoritmo está sendo usado para manter preconceitos e estruturas existentes, né? Se oportunidades são perdidas, se alguém entra em sofrimento real por conta disso. E voltando de novo para a questão de crédito, por exemplo, a pessoa não paga uma conta porque ela não tem o dinheiro. Aí no próximo mês, com com score de crédito baixo, quando ela for pedir um empréstimo, os juros vai ser mais alto, o que vai significar que ela vai continuar tendo que pagar muito mais pelo dinheiro que ela já está precisando do que uma pessoa que não está precisando. Então, isso daí pode estragar muito a vida de uma pessoa. Ela não tem dinheiro, pode não ter dinheiro para pagar um aluguel, para pagar comida e etc, etc. Então, qual é o impacto na vida de uma pessoa? E, por fim, esse é a transferibilidade. Essa não é uma característica específica de um algoritmo de distribuição matemática, mas ele é importante de saber porque o algoritmo pode ser transferido de uma área para outra, né? Um exemplo que eu vi é que as pessoas estão usando o algoritmo de determinação de spam, se o e-mail é spam, para verificar se um vírus é nocivo ao ser humano. Então, ele é muito fácil de ser transferido de uma área para outra. Isso daí também pode ser potencialmente perigoso, só que não é um dos componentes da característica. Então, só para revisar, se o algoritmo é opaco, se ele escala, né? Se ele tem uma escalabilidade, se ele impacta um grande número de pessoas de uma vez e qual é o tipo de estrago na vida de uma pessoa. E para isso ser mais fácil de identificar, eu coloquei 2 exemplos na apresentação. Então, o primeiro é sobre conseguir um emprego, né? Aqui eu tenho um vídeo rápido que vai mostrar como que é a diferença de conseguir um emprego na década de 70 e agora. Hi, I want a job, please. Hired.
Do you need my name or anything? Nope, I'll see you on Monday. Hi, I'd like an entry-level job, please. I have a bachelor's, a master's, and here are my references. Fuck you. Então, o que está mostrando aqui? Que na década de 70 você chegava, pedia um emprego, dava o seu nome e estava tudo certo. Hoje em dia você quer só um emprego de júnior, né? E falar, olha, eu tenho uma graduação, tenho um mestrado, tenho experiência, aqui estão as minhas referências e tudo mais. O cara nem olha o currículo. E como que isso é ligado na parte, né, de ética e ciência de dados? Primeiro, vamos analisar como que é o processo padrão de conseguir um emprego. Você tem o QI, que é o famoso quem indica, né? Se você não vai para a área de concurso público, você pode fazer a prova, etc. Você está na área privada, você vai cair nessa. Você vai fazer o seu currículo. Que no Brasil, o que é bom é, eu não sei se está assim agora, mas no Brasil você faz um currículo e aplica para todo mundo, tá tudo certo. Alguém do RH vai olhar, você vai colocar no banco de dados, na agência, vai colocar numa agência de talentos ou vai chegar lá e entregar o seu currículo. Aqui no Canadá, você tem que fazer um currículo para cada tipo de vaga, você não pode chegar com o mesmo currículo, que senão não tem nem chance de ser analisado. Eu vou falar por quê no próximo slide. Aí, depois do currículo, a pessoa vai te ligar, né? A gente espera que sim. Vai dar os detalhes da vaga, depois você vai fazer uma dinâmica de grupo, teste, vão verificar se você é uma boa pessoa, se você é uma pessoa que é fácil de lidar e etc. E aí tem a parte da entrevista, né? Que é bem subjetiva e muitas vezes tem perguntas proibidas, só que você está querendo emprego, você vai fazer o quê, né? Às vezes você aceita esse tipo de pergunta, que infelizmente tem etnia, orientação política, orientação sexual, religião, aspectos pessoais e tem muita gente que passa por isso, né? E tem a negociação salarial e a contratação. Só que nessa questão do processo padrão tem o impacto da questão da aparência, né? Teve uma pesquisa que falou que 7 em cada 10 entrevistados associa a afirmação: o candidato deve ter boa aparência com as imagens da mulher negra com cabelo alisado e do homem de cabelo raspado. E mais da metade teve que mudou o jeito que se veste para poder fazer a entrevista. Então, tem esse impacto visual, né, do processo padrão que pode gerar um problema de preconceito. E aqui outra questão que acontece bastante, infelizmente, essa foi uma frase que eu peguei nesse Dia das Mães agora, domingo passado, que uma das candidatas falou que uma das principais características das entrevistas são as perguntas invasivas. Com quem que as filhas ficam enquanto ela trabalha, se mora perto dos pais, qual a profissão do pai delas, e quem que vai levar no médico, né? Infelizmente, as mulheres ainda estão ouvindo muito isso na entrevista, e depois que está trabalhando, homem ouve muito menos, ou quando ouve, né? Então, tem toda essa questão do processo padrão. E aí, o que aconteceu? As empresas, agora, aqui no Canadá e nos Estados Unidos, elas estão focadas no processo automatizado. Isso daí envolve os algoritmos e tem a questão ética dentro disso, que eu vou falar um pouco mais para frente. A gente ainda tem o QI, que agora é muito importante, porque você pula na linha, você pula na fila, você já vai direto para a entrevista. É maravilhoso. Né? Quando você tem, senão você está no meio da galera. Então, agora eles também acham você por rede social, né? LinkedIn está aí. Mensagem de texto, também tem empresa que manda mensagem de texto, não sei como é que eles conseguem esse número, mas enfim. E aí agora tem um negócio chamado ATS, né, que é um sistema de monitoramento de candidato. Já começa a automatização, já começa os algoritmos aí. O que ele faz, né? Esse é um sistema que compara, que tem várias coisas dentro dele, mas a principal é que ele compara as palavras no seu currículo com as palavras no job posting, né, na descrição da vaga. Então, ninguém está olhando, é só um modelo. Vai lá, pega o meu currículo, pega as palavrinhas, compara com a vaga que eu estou querendo e fala, olha, ela não colocou palavra nenhuma ali e manda embora. 75% dos currículos não chegam no olho de ninguém. Não tem ninguém olhando para ele. É só a máquina, só vai no processo de automatização. E 90% das grandes empresas já estão usando esse ATS, né? Porque é eficiente. E aí, depois disso, se você passa nisso, seu algoritmo fala, beleza, né? Vamos deixar ela passar. Você tem os testes online, também não fala com ninguém. E os challenges de coding, né? Você faz você mostra que você sabe fazer
os seus códigos de modelo, etc. Né? Eu fiz até uma semana passada no HackerRank, você vai lá e faz os seus... E põe seu código e vê se você sabe fazer o que você está dizendo que sabe. E aí agora eles estão falando que com esse caso do processo padrão, que tem preconceito, etc., eles estão criando... tem uma empresa que faz uma entrevista on demand. Você vai lá, pega o seu celular, o seu computador, e você vai gravar uma entrevista. Eles têm as perguntas, são as mesmas perguntas para todo mundo, é um método específico, e durante essa entrevista eles te dão um score. Você também não falou com ninguém, é você e a máquina. Né? E nessa máquina tem 25 mil pontos de análise no vídeo. Depois eu vou mostrar agora um vídeo para vocês falando sobre isso. E depois dessa parte da entrevista on demand, tem a entrevista ao vivo e a negociação salarial. Então, você só vai falar com alguém no fim do processo. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos e no Canadá, não sei como é que está no Brasil, mas meus amigos do BrainStation, muitos deles nos Estados Unidos já estão fazendo esse tipo de entrevista. E essa daqui, a HireVue, é a maior empresa de entrevista virtual, né? Então, aqui eu vou mostrar um vídeo bem curtinho sobre isso. I'm Rich Filoni, Senior Strategy Reporter at Business Insider. I first heard about HireVue when I wrote about Unilever's experiment in hiring. Unilever is one of many large companies that is incorporating artificial intelligence into their recruitment efforts. HireVue uses video analysis to screen employees and rate them before a recruiter even gets to look at their interviews. I'm Lauren Larson. I'm the Chief Technology Officer at HireVue. HireVue has a platform that simplifies the job interviewing process. The most common use of that is what we call an on-demand interview, where you create a set of questions, they respond on video, and then we use artificial intelligence algorithms to evaluate their performance. And then we analyze the interview and predict their performance based on the interview. So HireVue set up an application for me where it was 11 interview questions. I used my iPhone. The entire time I felt very awkward and very self-conscious because I was looking at a video of myself. And then we made an analysis of the features that are important for that job and produced what we call an insight score, which is essentially his ranking compared to all of the other candidates that we've seen. Well, fortunately, Rich did really well in this interview. Basically, what this is just doing is looking for things like eye contact, enthusiasm. If this is someone who's going to be working with clients face to face, do they smile or are they downcast? Are they looking away from the camera? So some of my skepticism was averted when I actually saw how the product worked. The machine is going to look at 25,000 different features and complex relationships between those that might see things that I'm not able to see as a human. AI in recruiting at this point is still basically in its infancy. I think what HireVue is doing is interesting. They're going into uncharted territory. It seems that a lot of large companies are happy with the results. Of the candidates that we screened for this, he was second. He had a 65% insight score. So we actually want to make him an offer. Então aqui, o que é importante perceber é, você está fazendo um vídeo, eles estão analisando 25 mil pontos nesse vídeo, o que você está falando, como você está falando, o movimento dos seus olhos, o movimento do seu corpo, luz, tudo. E aí, quando você termina, antes de alguém ver a sua entrevista, já tem um score. Já vai falar, essa pessoa tem essa pontuação, e aí eu vou mostrar na próxima slide o resultado disso, e o que está acontecendo. Isso já está sendo usado por empresas que não são pequenas, né? Temos a Unilever, a Kraft, Sodexo, PwC, Nike, Walmart, Hilton, Goldman Sachs. Eles estão usando essa plataforma para fazer entrevista, para selecionar pessoas, né? E a gente não sabe como é que o algoritmo é calculado. E pode ter um impacto muito grande em milhares de candidatos que estão mandando, né, os currículos e fazendo a entrevista. Então, esse daqui é uma tela, né, a captura do resultado dessa entrevista, falando que essa pessoa fez a entrevista, ela está no meio ali, está né, tem um score de 80%. A nossa recomendação com a análise, né, dos features é que é um talvez. Então,
Tá ali. A sua decisão de ser contratado ou não tá rodando no algoritmo, e se você passar nisso, dependendo do critério da empresa, aí você vai falar com alguém de verdade. E o que acontece? As pessoas estão entendendo isso, e aí uma estudante de graduação nos Estados Unidos falou, uma vez que eu entendi esse processo de entrevista, eu comecei a pensar nisso como um jogo, e eu vou otimizar com qualidade de gestos e etc, né? Então, acaba que você está criando uma coisa que vai gerar alguém que é treinado para esse tipo de entrevista, e às vezes, por exemplo, se a pessoa não gosta se ela não se sente confortável falando com o computador, ela vai ser penalizada e não vai conseguir o trabalho, né? Independente da capacidade dela de lidar com isso ou não. Então, será que a automatização diminui o viés, né? E o que acontece? Aconteceu em 2018. A Amazon estava criando um processo interno de recrutamento, aí o que eles fizeram? Eles analisaram os currículos no intervalo de 10 anos, e a gente sabe que agora, e há 10 anos aí, então era muito pior o número de mulheres e minorias no mercado de tecnologia. Então, eles pegaram 10 anos de uma base de dados enviesada já para poder criar um modelo para separar currículo. E aí o que aconteceu? Todos os currículos que tinham a palavra women, né, que é mulheres, e qualquer referência ao clube feminino de xadrez, time feminino de vôlei, tomavam um downgrade no score e acabava que não contratava, né, não passava para a próxima fase. E aí isso foi visto, eu não lembro, alguém pegou esse problema, colocou na mídia e falou, olha, isso não pode ser assim, né? E aqui é um cartão falando disso. Parece que teve um problema no nosso sistema de recrutamento. Você vê que a empresa está contratando pessoas que são iguais, né? E usa um algoritmo para isso de uma forma... o algoritmo não está bem... como é que fala? Ajustado para os problemas, e mesmo assim está sendo replicado para tomada de decisão, né? E aí tem uma frase no livro da Cathy que ela diz que os privilegiados são analisados por pessoas. Então, quando você tem alguém que para dar o seu currículo numa empresa, você vai falar diretamente com a pessoa, mas as massas são analisadas por máquina. E agora mais ainda, né? A eficiência de tirar pessoas do processo seletivo é uma coisa financeiramente bom para uma empresa, né? Então, esse foi o primeiro exemplo de um weapon in mass destruction, né? Um algoritmo que pode ser muito nocivo para as pessoas que querem arrumar um emprego que infelizmente é o centro da nossa vida, né? Se você não consegue um emprego, você acaba ficando preso numa situação que se você não entende o que está acontecendo, você não consegue sair dela. Meu próximo exemplo é o reconhecimento facial. É um outro problema, é um outro ponto bem drástico na parte ética, e que a gente, como cientista, tem que estar atento a isso. Eu vou falar sobre isso. Eu fiz uma pesquisa, achei o DeepFace, que é uma library, uma biblioteca em Python, que é super simples, e você colocando uma foto lá, retorna a idade aproximada, a emoção da pessoa na foto, gênero e etnia, né? E você pode rodar isso em vídeos, né? Então, isso está muito fácil de ser replicado. Todo mundo que trabalha com imagem em ciência de dados sabe que isso é muito simples de ser feito. Você treina com um certo número de fotos, e aí você ensina a máquina a ler, né? Ela vai ver a foto, vai calcular os dados do rosto e vai te dar um CPF digital. E vai tentar dizer, baseado nessa minha base de dados aqui, essa pessoa é uma mulher ou é um homem, e tá surpresa, etc. Aí eu pensei, vou fazer isso comigo, né? E aí, em 10 minutos, eu juro, em 10 minutos eu rodei o DeepFace num Jupyter Notebook. E aí, o que aconteceu? Saiu que essa minha foto aqui, né, a mesma que vocês viram no evento, falou que eu tenho 32 anos, o que está bem próximo. Eu fiquei bem assustada com a questão da idade. Sou latina, certo? Feliz, parece feliz nessa foto, só que falou que eu sou um homem, né? Eu não sei o que aconteceu aí. Mas não vamos entrar nesse pequeno erro aí. Só que isso aqui é para mostrar que o meu computadorzinho rodou isso. E aí você imagina o que uma empresa, o que um governo pode fazer com esse tipo de
de informação, né? Eu coloquei a minha foto ali e saiu, e foi bem simples. E o que é o reconhecimento facial, né? É um sistema que analisa o rosto da pessoa e te dá esse CPF digital de acordo com o formato, a distância entre os olhos, etc. E tem dois tipos, né? Um é para verificação, o que está muito comum para abrir celular, em aeroporto, bancos agora estão utilizando também, transporte público, governo, quando você viaja, né? Você vai no aeroporto, eles tiram a foto do seu rosto para confirmar que você é você. Então tem esse para confirmar que você é quem você está dizendo que é. E tem o reconhecimento facial ao vivo, né? Que você está andando na rua, vem uma câmera, bate numa foto, calcula tudo também, bate na base de dados, né? Governo ou empresa, e fala: essa pessoa tem essa idade, é dessa etnia, né? E outras informações que, se for governo, tem tudo, né? Tem endereço, etc. Ponto positivo. É uma verificação não invasiva. Então, ninguém precisa te parar, pegar a sua digital, você não precisa fazer nada muito, você está só andando e a pessoa vê, né? Não acontece nada com você se eles estão pegando essa informação. Pode encontrar criminoso em lugar cheio, o que está acontecendo, né? Já vi que aconteceu em Salvador, no Rio de Janeiro. Então, a pessoa está andando na rua, viu lá, tirou a foto, achou e prende. Só que o ponto negativo também está vinculado a isso, que em Londres, eles colocaram isso em algumas ruas, você não pode optar de não mostrar o seu rosto, você tem que mostrar. E se o algoritmo falar que você está na base deles de procurado, já era. Eles te prendem na hora e você tem que provar que você não é um criminoso, né? E eles também cruzam essa informação com rede social. Mais para frente eu vou falar o problema disso, que é meio óbvio já, mas vamos seguindo. Então, quando você encontra com alguém, você enxerga a pessoa, você processa na sua mente os aspectos do rosto e busca na memória quem é aquela pessoa, né? E no reconhecimento facial ao vivo é a mesma coisa. Você tem olhos, que são as câmeras ao vivo, ou a internet, né? Tudo que está na internet, rede social, etc. Você tem um algoritmo para processar o que você está vendo, né? Que nos últimos 5 anos explodiu, assim. É uma coisa muito recente e crescendo de uma forma, assim, desregulada. E aí tem a memória, que são os bancos de dados, né? Essa transformação do que o nosso processo natural de ver uma pessoa e reconhecer é o mesmo jeito que os algoritmos estão fazendo numa escala maior, né? E aí você tem o ranking, né? Quanto que eu acho que essa pessoa é quem eu estou pensando, né? Você tem, na nossa cabeça a gente faz isso e o algoritmo também fala, 80% de chance dessa pessoa ser essa. Então, beleza. Mas vamos ver o problema disso. Quais são os riscos? Tem essa empresa aqui, que está bem popular agora, chamada Clearview AI, que ela tem simplesmente uma base de dados de 3 bilhões de fotos. Vamos pensar nesse número, 3 bilhões. Essa empresa foi criada só em 2017, então tem 4 anos aí de absorção de informação. Eles pegam dado da internet como um todo, página de notícia, pega de Facebook, Instagram e YouTube. Então, você pega essa foto ou vídeo, joga no aplicativo deles e retorna a foto dessa pessoa em todos os lugares na internet que eles têm. Né? E o que aconteceu? Eles venderam esse algoritmo para 600 empresas de segurança nos Estados Unidos, incluindo o FBI. Empresas de varejo compraram, né? Best Buy, Macy's, e também vendeu para o governo da Arábia Saudita, e eles estão querendo ir para o Brasil. Não sei se já estão, porque eles não abriram, né, o jogo. E aí eu quero mostrar para vocês um vídeo esse aqui é o CEO da empresa, e ele está querendo defender o caso dele. Não, esse é meu... como é que fala? Esse é meu produto, né? E está querendo dizer por que tem mercado, né? E etc. Então, nessa parte do vídeo que eu vou mostrar, a produtora do programa tirou uma foto ali na hora e ele está mostrando aonde que ela está na internet, né? Então, vamos ver. Had a demo fail, let's see. You've never had a demo fail? So far. Oh, God. So I have a question for you. Where are these coming from first? Wait, this is Instagram. Mm-hmm. I'm private on Instagram. Let's see.
Só um detalhe, ela tá falando que a foto, ele tirou a foto dela na hora, colocou no aplicativo, voltou e mostrou a foto dela do Instagram. Ela falou, meu Instagram é privado. Aí a resposta dele. Oh, that's Someone else. that's someone else's Instagram. Alguém So, colocou yeah, a it's foto only dela publicly no available. Instagram. This one right here. Yeah, I'm That's private. on Twitter though. That's a Twitter photo. Oh, someone tweeted it out. I'm pretty private. Wow. But that's mine too. You were public for a while. We I only was take. public at one point and then I went private. Essa parte é assustadora. Ela era um perfil público no Instagram, ficou privado, abriu de novo para público e voltou. Nessa janela que o perfil dela foi público, a empresa capturou todas as fotos, né, de uma vez. E aí, mais para frente do vídeo, esse vídeo é bem longo, se quiser assistir depois, é bem interessante. O jornalista pergunta, tá, o meu pai não tem rede social. Eu tiro uma foto com ele. A foto dele vai estar na base de dados? Ele falou, vai. E aí, a outra parte que ele mostra é que quando ele tirou a foto desse cara, mostrou uma foto dele do Facebook quando ele tinha 12 anos de idade. Então, o cálculo é tão preciso e o modelo deles foi tão bem treinado com essas 3 bilhões de imagens que eles conseguem pegar a modificação do rosto de quando você era criança para agora. Então, mesmo que você envelheça, mesmo que você passe 10 anos fora da rede social, se você tirar uma foto sua, ele vai saber que em algum momento você participou dessa rede social, ou você estava nesse site, etc., né? E é o que aconteceu. Aqui no Canadá, o comissário de privacidade decidiu que a empresa opera de maneira ilegal e tem que deletar todas as fotos de canadenses que estão nessa base digital. Só que a empresa ainda está rolando, eles vendem esse serviço para governo, para empresa, etc. Então faz parte do mercado. Eles ainda estão por aí. Those can. So if I go public, Então, quais são os riscos, né? Se o governo está usando esse tipo de reconhecimento facial, um problema que acontece é que tem o risco de falso positivo, como a gente já falou. E aqui são os resultados de acurácia, né, em diferentes etnias e gêneros. Então, se você é um homem branco, o falso positivo quase não vai acontecer, dependendo se você usa Microsoft ou IBM ou esse Face++. Mas se você é uma mulher negra, 65% de acurácia. Isso pode ser um problema. Se você é uma mulher negra e tira uma foto sua e bate na base de dados, só tem 60% de chance de você ser você, né? E até você provar que você não tem problema, que você que você não gerou, que você não cometeu um crime, demora um tempo, né? O algoritmo está sendo a base de análise para isso. Eu vou falar isso para frente. E aconteceu nos Estados Unidos, né? Isso aqui é recente, foi 3 de maio agora, que a polícia prendeu um inocente a partir do sistema de reconhecimento facial. A foto de um e do outro e falou, não, é com certeza a mesma pessoa, e já prenderam um cara. E aqui eu só quero mostrar rapidamente como é que já está na China em relação a isso, né? Eles são os pioneiros e investem bastante. China, Rússia, Austrália, Londres também usou bastante e usam isso para abordar suspeito. Então consegue verificar rosto, placa de carro, qual que é o tipo de carro. Aquela mesma coisa, né? A idade, etnia, gênero. Uau. 我们可以追溯到说，出现每一张脸都可以对应说他的身份证，以及他所经过，比方说在过去1周我们回溯。Ele está dizendo aqui que ele consegue ver os seus movimentos de até uma semana atrás. Então ele captura, tira sua foto agora e onde você estava por uma semana. 他的行进路程，我们也做了像人和车的匹配，那同时在人上匹配还包括亲属关系匹配。 Então, consegue bater também com o seu carro, né? O seu rosto com o seu carro, as pessoas que estão em volta de você, 然后 amigos, 是你经常接触人员之间匹配，就是当摄像机布到就或者我们 e 传 ver 感 com 器， quem que você encontra mais frequentemente, né? Isso já está rolando lá. E o que acontece? Outra parte do livro que a Kathy fala, que as pessoas que estão perdendo os algoritmos já são as pessoas mais vulneráveis na sociedade, né? E elas não têm advogado para proteger. Então, se tiver um erro, né? Se elas já são vulneráveis, como é que elas vão dizer que é injusto e que é um problema e que é um erro, né?
E as relações no exterior em relação a esse tipo de reconhecimento facial, né, a parte do que está acontecendo. Então, São Francisco já baniu, foi a primeira empresa a banir reconhecimento facial na cidade, né, que você está andando na rua, vai lá e vê que você é você e etc. A polícia de Los Angeles também não vai mais usar o reconhecimento facial. Os senadores nos Estados Unidos estão tentando bloquear essa empresa que a gente viu agora, né, a Clearview. Isso aqui foi dia 21 de abril agora, né? Eles estão tentando bloquear, então ainda está rolando. A Amazon estava com problema em relação a isso, que eles também têm o programa deles de reconhecimento facial que estava dando problema com pessoas negras que não tava fazendo a verificação certa e mesmo assim estava sendo utilizada. E recentemente também, no ano passado, eles viram que a polícia de Washington, ou foi Nova York, usou reconhecimento facial para verificar quem estava fazendo protesto no Black Lives Matter. Ou seja, não é só para criminoso que está sendo utilizado, né? Eles estão pegando pessoas que estão protestando contra o governo para verificar quem elas são, né? E isso é bem assustador. E a Europa está querendo banir o reconhecimento facial, né? Eles estão começando a falar sobre isso, que não pode ser usado dessa forma desregulada. E o sistema de, o que eu falei antes, né, que essa empresa Clearview AI, ela já é ilegal aqui no Canadá. Só que o Brasil está no início do processo de implementação. A gente sabe que o Brasil demora um pouco, né, para absorver tecnologia e está começando a entrar agora nessa questão do reconhecimento facial. E eu peguei essa notícia essa semana, que o Gabinete de Segurança Nacional quer colocar sistema de monitoramento nos prédios da Presidência da República, então vão gastar 12 milhões de reais para colocar 700 câmeras no Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, Granja do Torto. Vai ser um monitoramento contínuo, só que não fala em lugar nenhum no edital quais são os requisitos para garantir proteção de dados. Então, é um edital bem estranho, assim, sabe? Não está falando muita coisa de segurança, segurança dos dados, por que vai ser usado, para onde que vai ser enviado, quem vai fazer quais são os critérios, né? Essa segunda notícia eu peguei hoje, né? Que a segurança eletrônica no Acre vai ser ampliada com instalação de mais de 20 câmeras. O DF vai ter reconhecimento facial nas ruas, já deve estar acontecendo, que isso foi em novembro do ano passado. E aí, na parte das empresas, né, saindo de governo, o Itaú já está desbloqueando o iToken por reconhecimento facial. E o Nubank também está usando para liberar Pix de valor alto. A diferença é que no Nubank eles estão usando uma empresa que captura o 3D para ver se você é uma pessoa de verdade, né? Porque você pode colocar uma foto de alguém, vai lá, tira uma selfie e está tudo certo. O Nubank não, eles estão analisando se quando você movimenta, você consegue realmente ver uma face em 3D e dizem, e eles falam, né, que isso vai para uma empresa, tira foto, verifica se você é uma pessoa mesmo e apaga. Toda vez que você vai ver isso, eles vão apagar, né? Mas, enfim, é para evitar fraude. E tem sinais de alerta, né? Aconteceu, acho que há 2 semanas, que a Central Única de Favelas estava fazendo reconhecimento facial das pessoas para receber cesta básica. E aí teve um problema em relação a isso. Alguém falou, isso aí não pode ser feito, né? As pessoas não estão sabendo para que vai ser usado, para onde que vai ser informação e etc. Eles cancelaram. E nessa semana saiu que a Via 4 vai ter que pagar 100 mil reais de multa, porque todo mundo que estava no metrô, que olhava para um tipo de propaganda, tinha uma câmera lá que a pessoa não sabia que estava lá, não tem lugar nenhum no metrô dizendo que tinha uma câmera, e dava o retorno. Etnia, idade, gênero. Capturava tudo isso. Ninguém no metrô sabia, e agora, né, isso veio à tona. E aqui é uma frase do livro que eu adoro, né, 1984, que fala que as massas nunca se revoltam por conta própria e nunca se revoltam simplesmente porque são oprimidas. Na verdade, enquanto não lhes é permitido ter padrões de comparação, eles nunca se dão conta de que são oprimidos. Então, o Brasil está chegando nessa onda de reconhecimento facial agora. Europa, Estados Unidos, Canadá já estão começando a falar, olha, isso aí não é legal, não devia ser feito. Então, eu espero que o Brasil perceba que, comparativamente, tem que ter uma regulação, mesmo com LGPD, tem que ter uma maior discernimento em relação a detalhes disso, né? Eu li a lei inteira e falei, nossa, tem que ter muito buraco, né?
E por que tudo isso está sendo trazido para vocês, cientistas de dados, né? E eu incluída? Considerações. A gente tem que pensar em algoritmo justo, tem que levar a ética do modelo a sério, tem que monitorar algoritmo e origem de dados para justiça, segurança, discriminação e o uso, né? Por que você está usando e como você está usando. E às vezes, tá, você quer uma accuracy de 99%? Beleza, vai ser lindo o modelo, vai passar, etc. Só que isso está sendo realmente bom para quem vai ser impactado por ele, né? Então, pensar nesse aspecto de justiça é muito importante também. E sugestões, né, foram que tem o meu livro, o livro principal que eu usei foi Weapons of Math Destruction, e saiu agora em dezembro. Ele foi lançado em 2017 em inglês, virou um best-seller, e agora saiu em português. Eu acabei de ver na Amazon em dezembro de 2020, R$46, né? Não vamos falar de impostos sobre livros, que isso também me irrita bastante. Então, se vocês quiserem ler, eu indico bastante. Tem The Social Dilemma, que me fez deletar meu Instagram e meu Facebook. E o Coded Bias, que é uma pesquisadora da MIT, que foi a primeira a falar que, olha, o reconhecimento facial não está pegando meu rosto. Ela é uma estudante negra e só funcionava quando ela colocava essa máscara branca em cima. Ele foi lançado em 2018 e acabou de sair no Netflix, não sei se está no Brasil, provavelmente já está também. E, por fim, minha última mensagem é: cientista de dados, nós não somos os donos da verdade. Nós devemos ser os tradutores das discussões éticas que acontecem na sociedade. Né? A gente tem um conhecimento, a gente sabe como é que a máquina funciona e etc. Então, vamos tentar trazer isso para o modelo e para as considerações, para não ser uma forma, para não transformar os nossos modelos em armas, né? Para pessoas que não estão nem sabendo como é que as coisas funcionam. E é isso, estou aberta a perguntas, muito obrigada. Muito interessante, Carol. Bem legal sua apresentação. Vou abrir aqui para o pessoal, aí se no final também, se der tempo, eu faço uma pergunta, mas deixa o público, né, ver quem tem interesse. O Jairo teria, o Lucas também. Lucas, você pode fazer, depois o Jairo, primeiro o Lucas Moreira, né, o nosso host ou co-host aí, e depois o Jairo gostaria de fazer uma pergunta. Beleza. Bom, então, primeiramente, parabéns pela apresentação. Esse é um tópico que eu acho que todo mundo que trabalha com ciência de dados tem bastante curiosidade, sempre surge discussão sobre isso. Nós do Lanfo mesmo já discutimos várias vezes, e é sempre um tema bastante polêmico e interessante também. Então, primeiramente, só fazer um comentário breve de que o Lanfo mesmo já fez um trabalho parecido para uma feira que a gente foi se apresentar, que a gente... a pessoa, se não me engano, curtia a página do Lanfo na hora, na frente do stand, e aí o algoritmo pegava o último nome que tinha curtido, e aí baixava a foto dessa pessoa e treinava o modelo para poder classificar qual era o nome da pessoa ao vivo. Então, a pessoa estava se vendo no computador, no stand do Lanfo, e o computador parecia desconhecido. Aí a pessoa curtia a página do Lanfo, aí a gente baixava essa foto, como já tinha o nome no perfil, a gente sabia quem era. Aí treinava o modelo, e o modelo, ao vivo, passava de vermelho para verde com o nome. É simples, porque, na verdade, a gente só copiou o Git clone do GitHub, treinou o modelo, mas foi legal que a gente mostrou ao vivo isso sendo feito. E, claro que eu estou falando isso porque muitas das pessoas que estavam lá trouxeram essa discussão, assim, poxa, mas eu não autorizei o uso da minha imagem, como é que vocês fizeram isso? Então, foi uma coisa que, assim, até... É uma coisa que, assim, a gente acha que o tema está ligado só ao governo, só empresas que participam, mas, na verdade, está no nosso dia a dia, né? Quem trabalha com inteligência artificial está a cada linha, digamos, fazendo uma decisão desse tipo. Mas a minha pergunta é sobre na verdade, eu tinha outras, mas como nosso tempo está curto, eu vou fazer só uma pergunta. É sobre a escolha de variáveis e, na verdade, é a sua opinião. Qual que é a sua opinião para escolha deliberada de algumas das variáveis? Porque o que acontece? A gente sabe que as variáveis muitas vezes representam uma proxy de alguma outra coisa mais complexa. Mas que muitas vezes essa coisa mais complexa a gente não consegue estruturar no nosso modelo por completo. Então, dando casos extremamente polêmicos, mas extremamente reais, o gênero, o sexo da pessoa é uma delas. Então, dependendo do modelo, a gente tem informação se é o sexo masculino ou feminino, pode trazer informações para uma vaga, por exemplo, habilidades que são
relacionadas a um sexo ou outro, pelo menos historicamente, são vinculadas, né? Enfim, tem discussão, até isso é bastante polêmico, mas Sim. partindo do pressuposto que exista isso, e são informações que podem beneficiar um sexo ou outro, ou até mesmo em seguro de carro, por exemplo, que eu acho que para mulheres é mais barato. Eu não tenho certeza se é o oposto, mas eu acho que para mulheres é mais barato. E, na verdade, por trás, às vezes, por exemplo, de um modelo de previsão de salário, que é um terceiro exemplo, o sexo pode estar relacionado, na verdade, com anos de educação que aquela pessoa teve, ou entre outras muitas variáveis que podem ser ou não factíveis de serem inseridas no modelo, ou podem ser factíveis de serem inseridas junto com essa outra variável. Então, variáveis do tipo gênero, sexo, raça, né? Então, são variáveis extremamente polêmicas, mas que são implicadas na prática com bastante frequência. E, como eu falei, elas, por si só, são muito polêmicas, mas elas estão traduzindo muitas vezes variáveis, servem como proxy de variáveis mais complexas. Mas no dia a dia, qual que é a sua opinião? A gente deveria manualmente nos modelos, mesmo perdendo a acurácia, retirá-las ou não? Não sei se eu consigo pensar em outra, mas eu pensei em sexo e raça. Tem duas formas para se pensar nisso. Uma é por o que você está usando, se você realmente precisa disso. Ou se você está querendo só fazer uma aproximação mais bruta para poder chegar numa coisa com uma melhor acurácia. Só que, às vezes, você precisa disso para verificar se o seu modelo está sendo justo. Porque imagina se você captura eles, faz o seu modelo, né? Por exemplo, você escolhe, não vou pegar sexo, não vou pegar etnia. Beleza, você fez toda a sua análise, saiu o resultado. Se você analisar, se você não tiver esse tipo de informação, você não vai saber se o resultado também é justo ou não. Então, às vezes, você precisa disso para proteger o modelo em si, né? Porque se você usa e você não pensa na consequência, é ruim. Se você não usa e você não sabe como é que está saindo o resultado do modelo, também é altamente perigoso. Então, o pensamento é qual que vai ser o objetivo de usar esse tipo de informação. Se você pode ter isso e no fim você fala, nossa, no meu modelo não apareceu nenhuma mulher, não apareceu nenhuma pessoa negra, por que isso aconteceu? Às vezes você precisa disso para fazer uma segmentação no fim, para ver se o seu modelo é justo ou não. Então, depende muito do processo que você quer e não é simplesmente não usar, é usar de uma forma responsável e saber responder, porque vai que no modelo eu vou lá ou vem um auditor de algoritmo e fala, nossa, não tem ninguém aqui, por que só tem homem branco, né? Tipo, e se você não sabe explicar. Então, eu acredito que tem que ser usado, mas tem que entender por que você está usando. E às vezes isso vai ser usado de volta para melhorar o seu modelo, né? Que a gente sabe que tem o método recursivo de melhorar e etc. Então, eu espero que tenha respondido. Show de bola. Não, respondeu com certeza. É como comentaram ali, algumas coisas são assustadoras nessa parte mesmo, né? Porque quando fica o critério de decisão do nosso lado, né? Enfim, você tem duas empresas, e aí uma é menos ética que a outra, e nesse caso a ética significa, não ser ético, na verdade, significa ter um modelo ligeiramente melhor, o que muitas vezes acaba tendo um lucro melhor. Então, realmente é algo assustador, porque a decisão fica num conflito de interesse muito grande. Mas valeu, eu queria mais... E às vezes a gente até, como é que fala? A gente é separado disso, né? Às vezes eles colocam uma coisa para o cientista de dados, a gente faz o cálculo, devolve o resultado e a gente nem sabe para onde que vai, né? Não sabe como é que eles vão usar isso. Também tem esse problema de você estar fora da tomada de decisão. Então, né? Obrigado. João, a gente abre para o Jairo aqui agora, então, né? Sim, abre o microfone aí para o Jairo fazer a pergunta. Jairo, acho que está liberado. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Primeiramente, dar os parabéns pela apresentação, um assunto assim, extremamente importante, né? E aí, a minha pergunta é mais no sentido assim, da causa desse problema, né? Porque a gente sabe que, bom, os algoritmos, eles aprendem o que está nos dados. Exatamente. Muitas vezes, os vieses, eles estão nos dados. Então, se eu estiver fazendo uma análise de crédito bancário, e historicamente eu tenho 90% a mais de aprovação para homens brancos do que para mulheres negras,
o algoritmo, de alguma forma, entende que esse é o critério que o banco usou. Apesar que o banco explicitamente não usou esse critério, às vezes não era um homem branco, às vezes é porque ele tinha um salário, às vezes ele tinha um outro motivo, mas talvez não. Mas, de alguma forma, o algoritmo vai simplificar e vai dizer, não, eu só preciso dessa informação aqui. Sendo que daí ele vai cometer erros em casos individuais. Assim, às vezes, na média, a acurácia vai até ser superior, mas você não pode cometer o erro no caso individual. É aquela coisa do falso positivo de uma doença rara, alguma coisa assim. Você tem que estar sempre certo do erro, né? Qual eu posso mais... É melhor eu errar para cá ou para lá. Então, assim, como existe o lado certo do erro, existe o risco de você estar sendo injusto, né? Mas, ao mesmo tempo, os dados, eles trazem esses viés, muitas vezes dentro da sua própria massa de dados, né? Nas fotos ou nos textos que relacionam certos preconceitos que foram usados para treinar o modelo, etc. Como continuar tendo um modelo baseado em dados e fazer com que os dados não reflitam esse tipo de preconceito se o que você tem antes de treinar o modelo é só os dados. Você não sabe ainda a lógica. E alguns modelos não são, como você falou, alguns modelos são opacos. Eu não sei exatamente por que ele tomou aquela decisão. Assim, como que a empresa pode tentar ser responsável, ainda assim treinando o modelo a partir dos dados, sabendo que esses dados são enviesados? Essa é a pergunta de bilhões de dólares, né? O que você falou, realmente é bem comum, e foi isso que eu comentei da Amazon, né? De pegar só o currículo de quem eles aprovaram, e eu acredito que você tem que tentar diversificar realmente a base de informação, e seria mais interessante você mesmo tentar capturar os dados um dado mais diverso, né? Você trazer auditoria de algoritmo e ver realmente o que está saindo do outro lado, se você está realmente só replicando, porque o algoritmo vai replicar o que está acontecendo, exatamente como você falou muito bem. Então, tem que ter um momento vai ter que ser um risco, né? Para você mudar o que está sendo feito, você tem que arriscar não repetir o que você está fazendo. Então, ou abrir um pouquinho mais para pessoas que teoricamente teriam que ser penalizadas pelo modelo, e ver como é que elas respondem, né? Eu acho que tem que ter um maior apetite ao risco de abrir, ou de procurar mais informação na indústria, né? Infelizmente, muitas empresas fecham esse tipo de informação, e eu infelizmente não tenho uma resposta específica, mas simplesmente o fato de você estar pensando que realmente o que você tem para treinar o seu modelo às vezes não é suficiente para capturar o que está acontecendo hoje, já é um grande avanço, porque tem essa questão de você ter uma fé no modelo de uma forma cega, né? E isso não é positivo para ninguém. O fato de você já estar pensando nesse tipo de coisa já com certeza vai gerar uma transformação no processo, e simplesmente alguém me levantar a mão e falar, olha, essa base de dados está totalmente enviesada. O que a gente pode fazer, né? Aí depende da empresa, o tanto que ela quer arriscar ou não, e espero que elas mudem, né? Que o modelo seja... Porque um outro problema é que muitas não voltam para mudar o modelo, né? Elas continuam replicando, porque está dando lucro, né? Então, se já tiver uma volta para treinar de novo com dados novos, já pode dar uma resposta bem diferente. Tem a auditoria de algoritmo para isso, tinha que ser mais comum, sem dúvidas. Legal, cara. Carolina, eu vou ver se alguém tem mais alguma pergunta para a gente fechar. Se não tiver, eu vou lhe fazer uma pergunta também, que é uma dúvida assim, para dar mais um bate-papo. Alguém teria mais alguma dúvida, pessoal? Acho que o pessoal já está mais satisfeito. Eu vou fazer uma pergunta que é um pouco, não diria capciosa, mas que faz a gente refletir, assim. Certo. Mas eu também não tem resposta certa, não. É só... Eu também não sei, é só para um bate-papo, né? Eu entendo que a
análise cega da modelagem, né, né, de buscar dado, juntar os dados e gerar, você pode trazer vieses que já existiam ao longo dos tempos, muito provavelmente feito por humanos. Né? Sim. Processo de seleção feito por viés, por exemplo, preconceito é algo que é feito por humano, né? A máquina Sim. não é preconceituosa, nem o algoritmo é preconceituoso, né? Exato. Quem são preconceituosos são os gestores, ou foram ao passado, porque a gente está sempre fazendo uma análise de retrovisor, por mais que a gente use algoritmos mais elaborados e qualquer outra coisa, a gente sempre está olhando dados que já existem e compondo, né, estruturas para o futuro, ou para tomadas de decisões futuras. Daí fica o meu trade-off. Essa questão de a gente... assim, eu vi que você trouxe reportagens, né, assim, o Canadá baniu a empresa. Estou trazendo reflexão, né, que fazia isso. A China, o Japão, os Estados Unidos já, em alguns estados americanos, já pensam em não adotar determinadas informações, né, cancelar a coleta de informações. Isso não seria também perigoso? Você, ao invés de você regular o sistema, né, você banir o processo, né, porque você reduz, porque grande parte dessa, eu vou juntar aqui as perguntas do Lucas e do Jairo, né? Assim, no meu ver, grande parte da repercussão, né, dos modelos trazerem processos não justos, né, como você chamou, na tomada de decisão, vem da forma com que anteriormente a gente fazia, né? A gente aplicava. E um caso específico que o Jairo trouxe, e de fato é verdade, muito provavelmente o processo ser preconceituoso de credit rating para determinadas regiões geográficas mesmo, para determinadas etnias e determinadas questões, vem até do preconceito dos próprios gestores, né, que nós, como seres humanos, também olhamos padrões e determinando por determinado padrão que a gente analisa intuitivamente, a gente toma decisão. Né? E quando a gente tem preconceito, o próprio nome já diz, né, um preconceito sobre algo. Então, você já está trazendo, na verdade, é uma falta de informação. Né? E as variáveis, você tem falta de informação sobre algo, né, que você não tem informação se aquele negro é ou não mal pagador, um exemplo. Ou se aquele morador de periferia é ou não mal pagador. Mas como você já traz esse concepção sobre algo, você já determina o seu credit aí, com base nisso, um exemplo. Isso seria um problema de endogenia, né, porque eu não tenho informações variáveis de determinadas situações que vão, de fato, representar aquele problema, e eu pego algumas variáveis chaves e uso como proxies para determinar esse problema. E quando a gente diminui, acho que a pergunta está bem longa, né? Mas quando a gente diminui esse processo de poder ter informação, né? Porque assim, quando eu falo assim, olha, esse é o meu trade-off que eu fico sempre pensando. Seria melhor a gente meio que diminuir a proteção privada em detrimento de uma disseminação de informação maior, e com isso ter soluções com maior acurácia e mais justas, porque eu teria mais informações, ou eu proteger informações e, de fato, ter que reduzir os meus modelos e reduzir e ter a potencialidade de ter cada vez mais modelos não justos. Né? Essa é a discussão que eu fico. Assim, o que é melhor? Deixar, porque essa coisa, eu sou economista, né? Coisa de economista. Eu abrir o mercado e deixar a concorrência voar aí, ou seja, abrindo a concorrência, digamos assim, a oferta de informação, e aí todo mundo ter acesso a essa informação, ou eu privar e proteger a propriedade privada da informação. E óbvio que isso talvez vai ser o ideal seria um equilíbrio entre isso. Mas a pergunta é: o que você acha que, se essa informação ficar mais livre,
Você acha que a gente vai ter modelos mais justos ou não? O caminho não está por aí. O caminho está em a gente, ao invés de liberar dados, a gente começar a pensar numa intervenção humana maior, mas aí para tentar corrigir, deixar um modelo mais justo. Mas aí também pensando que a partir do momento que você tem intervenção humana, você já, para mim, você já não tem justiça, né? Porque vai ser você pode ter pessoas que são que dão mais peso a questões de minoria, pessoas que dão mais peso a questões da maioria. Assim, não, isso não existe, minoria não existe. Que existe, e aí, queira ou não, continua né, retroalimentando o processo de preconceito, né? Ou pessoas que dão muito valor à minoria e fazem um preconceito às avessas, assim, né? Começam a colocar as pessoas do status de minoria a um pedestal enquanto os demais não estão. A gente sabe que existe isso, essa falta de equilíbrio. Então, o que você acha que é melhor? Ter um impacto humano ou não, né? Ou deixar ou liberar dados? O que você acha que é a melhor solução? Eu acredito que essa parte que você está trazendo teria que ser um segundo aspecto, porque por que está todo mundo banindo? Não é porque eles não querem usar essa informação, é porque as informações estão sendo usadas sem a gente saber, né? Eu fiquei bastante assustada depois que eu comecei a pesquisar sobre isso e trabalhar com isso, etc. É que você está sendo usado para treinar um modelo, as suas fotos estão sendo usadas, você acha que o seu perfil privado no Facebook e Instagram estão protegidos, eles não estão. Tanto que o cara a Clearview, eles tomaram um processo nas costas de Facebook, Twitter e Instagram e nada aconteceu, porque ele está falando que é a liberdade dele de capturar dados públicos, né? Então, o que acontece? Eu acho que o banimento é o susto dos reguladores vendo que o negócio perdeu o controle. E que já está sendo usado. A quantidade de empresa pequena que já está fazendo tudo isso, que a gente nem sabe, já é assustador, assim. Então, o banimento, eu não acho que eles queiram banir para não gerar algo positivo para a sociedade, porque, realmente, imagina esse tipo de tecnologia sendo usado simples só para o bem, né? Só para coisa boa. Eles encontram criança desaparecida, dá para você encontrar pessoas que estão perdidas na rua, que perderam a memória, ou pessoas mais velhas que não sabem o que está acontecendo. Você encontra realmente pessoas que são procuradas de uma forma rápida. Então, tem um lado positivo de você ter aspectos sociais muito bons e por conta dessa informação está disponível. Só que você também está fazendo análise de pessoas que não estão sabendo o que está acontecendo, você, teoricamente, não cometeu crime nenhum e está sendo analisado na mesma base de dados, etc. Então, é um banimento para frear, porque já está utilizado, está sendo vendido. A Clearview, ela cobra entre 5 mil e 1 milhão de dólares para cada produto que ela vende. Então, simplesmente para de usar agora, até que a gente tenha uma regulação melhor. O Facebook falou isso, olha, a gente vai parar de fazer esse tipo de trabalho até que os Estados Unidos venham com uma lei que tenha um controle melhor, porque se a gente fizer o que a gente está querendo fazer, pode machucar muita gente, né? Não que eles sejam bonzinhos, mas até eles têm a consciência de que não deveria ser feito dessa forma. Então, eu não acho que a informação vai parar de ser utilizada, só que o banimento é simplesmente para dar uma freada, porque está fora de controle. E eu concordo com você, talvez um maior número de informação vai gerar uma equidade no tratamento das coisas, sim. Só que a gente tinha que ter o direito de escolher sim ou não e participar disso, né? Agora a gente não escolhe. Você tá lá, vou colocar uma foto no Instagram, vai ser só para minha família. Não vai, cara. Eu cancelei meu Instagram em dezembro do ano passado. Eu tive que pedir, pelo amor de Deus, me manda meus dados, né? Aí eles falaram, a gente vai mandar em uma semana. Aí mandou com coisa faltando. Aí depois, quando eles mandam, tá lá, tipo, todos os likes que eu dei, todos os comentários que eu coloquei, tudo que eu fiz, o IP do meu computador. Então, às vezes a gente não sabe para que está sendo usado, a gente não sabe o que eles estão capturando e não está sendo usado, e mesmo que eles tenham todo esse tipo de informação, não está sendo usado para dar retorno para a sociedade de uma forma justa, né? Não tá... Mas eu concordo com você, eu tenho esse viés liberal econômico também, eu acho que quanto mais informação, quanto mais oportunidade, mais coisas boas vêm, sim, a gente também tem benefícios de tudo isso que está acontecendo.
Só que você tem que frear esse uso irresponsável e que as pessoas não estão sabendo, né? Tipo, eu não quero que use meu rosto, e aí? Para quem que eu ligo? Não tem. Você vai fazer o quê, né? Então é nesse sentido. Eu estou com você, mas eu acho que essa sua parte é depois da regulação, depois do controle, depois de uma forma mais responsável de uso dos dados e que, infelizmente, a tecnologia foi muito mais rápida do que a regulação, como acontece normalmente. Não, legal. Não, com a sua explicação eu concordo também. Eu também acho que deve ter uma regulação, também acho que tem que ter regulação, eu só queria discutir criar essa discussão mesmo, assim, e botar o pessoal para pensar, né, que está vendo a gente aqui, que vai ler no YouTube, se eu entendo, eu concordo com a sua explicação e entendo como é que você jogou a apresentação, foi bem bacana, fez a gente refletir, mas eu só fiquei com medo do final das pessoas acharem que era o demônio de 7 cabeças. Eu sei que jamais, você pensa assim. Jamais. Não é. Eu concordo com você em tudo. É só porque... É só para pensar quem é que vai... É porque tem gente que pode usar isso que não vai ser do jeito bom. Mas a gente tem muito benefício em relação a isso. Nossa, a nossa vida está muito mais fácil agora com tudo isso. Muito mais fácil. Não, e como qualquer empresa, né? Acho que isso também foi na época da energia, né? Eu estava até vendo há algum tempo atrás, já tem uns 5 ou 6 anos, agora não vou lembrar mais especificamente qual era acho que é o Rockefeller, que começou a gerar, não lembro mais, parafina para iluminação, alguma coisa assim, e aí a empresa ficou gigantesca, ele começou a gerar um lucro danado, e começou a não deixar evoluir, né? Porque depois passou para a energia elétrica, então ele perdeu o mercado por causa disso. Uhum. E aí ele começou a querer fazer vários lobbies para conter a questão da energia elétrica. Uhum. Então, assim, aí depois começou a vir a regulação em cima dele, o JP Morgan também começou a ganhar muito dinheiro, depois começou a vir a regulação sobre a questão de banco e tal. Então, sim. O mercado ele é assim em geral, né? A tecnologia, quando ela vem, que é o pioneiro, né? Os pioneiros daquela tecnologia começam a produzir informação e começam a produzir produto mesmo, que vai gerando cada vez mais lucro, e vai ficando aquela empresa, aquele conglomerado vai ficando cada vez mais maior, né? E começa a determinar questões, né? Começa a mandar no mundo de forma política mesmo. O lobby, sim, aí, pesadíssimo. Com lobby e coisas. E aí a gente vai tendo que ter a regulação para segurar esse pessoal, para daí você vir com o mercado ficar cada vez mais pulverizado e funcionar direito, né? Não só beneficiar poucos, né? Não só isso, eu acho que eu acredito que tem que ter não só regulação, mas eu não gosto de regulação de uma forma negativa também, porque tem regulação que mata o sistema e eficiência, etc., mas eu acho que tem que ter uma regulação de consequência. Mínima. Quando eu vi a Via 4 tomando uma multa, é lindo. Eles não iam parar enquanto não tivesse essa multa. Então, eu acho que é mais uma forma de regulatória, não de matar o processo ou as empresas, etc. É tipo, se você for pelo caminho errado, você vai tomar a cabeça. E é isso. Eu acho que... Não, mas foi muito legal a sua apresentação. Acho que ainda mais trouxe à tona também algo que a gente que é mais nerd e fica programando não pensa muito, né? A gente gosta de matemática, gosta de matemática, gosta de sentar e ficar fazendo cálculo e montando algoritmo e resolvendo problemas. Pô, olha, sensacional, consegui um modelo que prevê 90% do mercado de ações. É lindo, Lindo. Aí você vai ver, no mundo real isso não é bem assim. A Cassie, ela fala isso. Ela saiu do mercado financeiro exatamente por isso, que ela falou, eu amava matemática porque não tem segunda, ou é, não tem interpretação. Só que ela viu que os modelos que ela estava fazendo no hedge fund, eles alimentavam todo o sistema econômico que deu o colapso em 2018. Não, 2008. 2008. Então ela falou, gente, a minha matemática, que era o meu mundinho, que eu adorava fazer os problemas, etc., elas estão impactando e 5 milhões de pessoas perderam a casa porque os modelos matemáticos foram desreguladamente usados, né? Então a gente
tem que pensar nisso. O que a gente está fazendo agora, o impacto é tão rápido e tão absurdo que, infelizmente, o nosso mundinho nerd tá longe de muito perceber. poderoso. E está longe de perceber o tanto que a gente impacta, né? Ainda não, mais quem é nerd, assim, que também é antissocial em geral, né? Eu sou um pouco antissocial. Daí você não presta muita atenção no produto que você gera, né? Você só acha legal quando é divulgado. Legal, que a gente fez, mostra. Mas você não vê qual é o impacto na vida real mesmo, né? Quanto que isso vai impactar em termos de perda, que é o que você colocou, que eu acho que uma das coisas mais importantes, né? Questão de empregabilidade. Né? Nossa. Como que isso impacta? Como que a gente mantém... que é uma das coisas mais bonitas que eu acho do liberalismo é você nascer de uma forma, né? E por mérito chegar em algum lugar. Sim. E se você, com modelos, tira o mérito, né? O impacto horrível que você causa no mundo, né? Ou o seu mérito vai ser... é você, por modelos... Opa, desculpa. Não, eu ia falar que o seu mérito vai ser, com essas entrevistas gravadas, vai ser você falar certo, com a iluminação certa e saber onde você está olhando. O seu mérito vai ser esse. Não tem, exatamente. Né? Então, mas isso que você falou, o lado perigoso também é que você vai fazer, você está lá com o seu modelo, você está lá no seu mundinho, você vai lá e joga ele. Essa questão da transferabilidade tá lá, o João fez um modelo legal, ele está fazendo isso para a parte de finanças. Vamos usar isso aqui para desenvolver não sei, fazer um negócio perigoso, sabe? Então, às vezes, você nem sabe. E eu amo a questão como é que fala? Do código aberto. Eu acho maravilhoso. Você põe lá no GitHub, tá lindo, mas você não tá sabendo o impacto das coisas. Aí a gente entra em blockchain e toda a questão de tracking e etc., porque você vai lá, coloca, alguém dá o fork no seu código, muda e tá lá, pronto, acabou. Então tem isso também. Você não sabe o que você está fazendo diretamente, você não sabe que as pessoas estão usando do seu conhecimento técnico para o que elas estão usando, né? Até ser tarde, né? Mas muito legal, bem bacana a sua apresentação. Muito obrigada. Obrigado, viu, Carolina, pela disponibilidade aí, pelo trabalho com a gente. E apareça mais vezes, né? Em outras... Pode deixar, muito obrigada. em outras oportunidades. Tá ótimo. Muito obrigado aí.